A nossa avaliação, há um processo de reconstrução do partido nas eleições municipais. É óbvio que, por ter a presidência da República, havia uma expectativa do PT ter números maiores do que teve. Eu diria que até uma expectativa mais externa do que interna, mas havia essa expectativa. E isso mostra que o fato de você ter o governo federal necessariamente não quer dizer que você vai ter vitórias nas eleições municipais. Assim como você ter a maioria dos prefeitos nos municípios não significa que você vai ser derrotado nas eleições nacionais, que foi o que aconteceu conosco em 2022. Nós praticamente não tínhamos apoio de prefeitos pelo país afora, de prefeitos e governadores, a não ser os nossos. Então, acho que isso também é importante a gente deixar claro. E que nós estamos vivendo, sim, um ciclo, um contrafluxo de direita e de extrema-direita no país. Ao contrário do que foram os anos 80, 90, em que a esquerda fez uma ascensão, inclusive contra a ditadura militar, teve quadros lançados, muita gente, né? Vocês lembram que foi o Fora Collor, o movimento todo que teve? A direita também está fazendo isso agora, nesse momento. Isso não é um fator só nacional, é um fator também internacional, né, do crescimento da extrema-direita. Então, nós precisamos nos preparar para esse enfrentamento. É óbvio que isso não nos tira a responsabilidade de pensar nos desafios que a gente tem para voltar a ter mais protagonismo municipal e local, porque esse também nunca foi o forte do campo de esquerda, ou mesmo do PT. Né? De 9 eleições diretas pós-abertura política, nós ganhamos 5, mas nunca conquistamos a maioria dos municípios brasileiros, essa é a verdade. Então há uma diferença, embora tenhamos administrado muitos municípios, tenhamos tido referência nisso, mas a verdade é que nós temos um projeto nacional, mas precisamos atentar ao que é necessário melhorar enquanto partido e também enquanto governo. Importante frisar que a gente faz parte de um governo de coalizão, então o PT também paga um preço por isso, porque muitos aliados no plano nacional são os que disputam conosco no plano local, né? Tanto do PSD como MDB, o próprio União Brasil, PRB, que disputam, que tem a maioria dos prefeitos. Aliás, o índice de reeleição foi muito alto, foi mais de 80%. Então é natural que, com esse índice de reeleição, esses partidos que disputaram conosco ganhassem. Embora a gente tenha feito para 2024 uma estratégia de ampliar os nossos apoios. Nós não fizemos a mesma estratégia de 2020, que foi soltar candidaturas para defender Lula, o nosso legado, e defender o PT. A gente soltou, por exemplo, em termos de capitais, apenas 13 candidatos, os outros 13 nós apoiamos de outros partidos. Apoiamos aí no Rio de Janeiro o Eduardo Paes, apoiamos em Recife o João Campos, apoiamos em Curitiba também a candidatura do PSB, apoiamos Boulos em São Paulo, o MDB em Salvador, já visando o fortalecimento dessa aliança que levou o Lula à presidência em 2022. E tentamos ampliar também para que a gente pudesse ter essa base aí de sustentação e apoio na disputa eleitoral. Mas é óbvio que uma parte desses partidos, até pela questão da região, não tem proximidade conosco. Você também não decreta aliança, não pode obrigá-los a nos querer ou a gente a aderir. Então, é um processo também que nós estamos em construção. Então, acho que, assim, em geral, é isso que a gente avalia das eleições. Nós vamos terminar ainda essa avaliação. Claro que, por exemplo, vocês vão perguntar, o PT precisa modernizar e ampliar o seu discurso. Eu ouço muito isso, né? O PT precisa ampliar. É verdade, nós precisamos modernizar e ampliar o nosso discurso, sem perder de vista os princípios e o programa que nos trouxe até aqui. Porque tem uma base que veio conosco até aqui e enfrentou os piores momentos, quando nós estávamos nos piores momentos. Não é esquecendo que a gente vai ampliar, mas eu acho que realmente a gente tem que fazer essa discussão, sem abrir mão da discussão do papel do Estado, que sempre nos guiou, né, do apoio aos trabalhadores e aos mais pobres, mas ver como que a gente consegue reorganizar esse discurso. Falam também muito de comunicação. Eu acho que nós tivemos um avanço, né, na nossa comunicação, falando aqui mais como partido, e tivemos esse avanço também na comunicação da campanha em 22. Mas não é fácil disputar as redes sociais do jeito que elas são colocadas, né? Não sei se vocês viram uma entrevista do Felipe Neto, que ele diz, olha, eu não concordo muito com a esquerda na sua forma de se comunicar, mas o problema é que a esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se a gente não mudar ou não tiver regulação das redes sociais, porque o algoritmo privilegia o tipo de conversa e
e de intervenção, que é aquele que dá vazão para a violência, para o ódio, para o preconceito. Então, quem trata assim nas redes acaba levando um maior engajamento, porque a rede prevê o lucro, né? Não está preocupada com a ética. Por isso, a gente precisa tratar essa questão da regulação. E também, obviamente, fazer, eu acho que agora a gente vai dar um passo à frente, entra na nossa pauta a questão da reeleição do Lula, o governo também estar visto mais pela sociedade como aquele que está levando soluções para ela. Acho que o governo tem grandes resultados, grandes programas, colocou de pé muita coisa, tem muita produtividade, mas não está conseguindo fazer essa disputa política na sociedade, dizer à sociedade o que está fazendo. E isso, obviamente, também tem impacto na avaliação política das pessoas. Então, nós vamos precisar fazer com que o governo também faça essa disputa política sobre o seu projeto, assim como nós temos que fazer. Sim. Um dos vice-presidentes do PT, o Fafá, ele fez uma publicação nas redes sociais criticando a aliança com o apoio ao Boulos de São Paulo, que está bastante do país. Queria saber como é que a senhora viu essa posição do Boulos, se ele fez essa posição sobre isso lá na reunião, e se outras pessoas endossaram essa crítica que ele fez. Não, ele fez a fala dele. Eu discordo completamente e a maioria também discorda completamente. Veja, o Boulos foi o candidato que nós apoiamos na eleição de 20, que foi ao segundo turno, teve 40% dos votos. Depois foi um deputado que teve mais de 1 milhão dos votos. Era um quadro que com certeza cumpria muito o que nós queríamos para a candidatura em São Paulo. Alguém que foi para o segundo turno, teve nosso apoio no segundo turno, teve mais de 1 milhão de votos, mostrava sim que tinha competitividade. Eu me pergunto, quem do PT iria disputar ou que outra candidatura seria construída no campo do centro ou da centro-direita em São Paulo? Teria que ser Boulos, sim, foi o melhor candidato que nós tivemos, teve um desempenho impressionante nas eleições, com coragem, com ousadia, em nenhum momento deixou de fazer o combate. E uma coisa que a gente não pode esquecer, nos piores momentos quem estava conosco era o Boulos. No momento da prisão do Lula, no momento do impeachment da Dilma, ele poderia muito bem, ao ser líder de um partido de esquerda, fazer uma disputa política conosco no momento em que nós estávamos enfraquecidos. Esse tipo de coisa a gente não pode esquecer na política. A política não é só o pragmatismo elevado ao 5º grau da sua potência. Ela tem pragmatismo, ela tem alianças, mas ela também tem princípios. Presidente, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa base. A senhora fala que nós temos compromisso com a nossa base, mas muitos petistas estão falando que essa base do partido nasceu, né? A base sindical, a base trabalhista, ela se modificou muito, o PT está com dificuldade de diálogo com essa base. E isso talvez o cerne dessa crítica que vem hoje às opções que o PT fez nessa eleição. Sim. Então, assim, está todo mundo meio com os ânimos, né, ali acirrados. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Como que o PT vai conseguir trazer um discurso para o trabalhador, visto que as relações de trabalho estão muito, hoje são muito diferentes? Tem que atualizar, né, o seu discurso e a sua interlocução com esse mundo do trabalho. O que eu disse é que não dá para deixar para trás também quem nos trouxe até aqui. Nós também temos uma quantidade grande de trabalhadores assalariados, de trabalhadores que têm carteira assinada e que também precisam da nossa defesa, como a gente sempre fez. Mas nós precisamos saber como que a gente fala com esse trabalhador que não quer carteira assinada. Ele não quer muitas vezes nem ter direito. Não somos nós que temos que obrigá-lo, nós temos que entender o que está acontecendo e ver que propostas que nós podemos fazer. Como o Estado brasileiro, por exemplo, pode dar oportunidade para os empreendedores e não deixar muitas vezes na mão de charlatão. Essa é uma discussão que nós temos que fazer profundamente, que a gente ainda não conseguiu fazer. Nós vamos ter um seminário no final do ano agora, dias 5 e 6 de dezembro, que é exatamente para ter essa discussão. A gente já vem fazendo essa discussão com a nossa Fundação Perseu Abramo, nos instâncias de direção, mas esse seminário é para abrir mesmo, e ele também vai dar a linha e a direção dos debates que nós vamos fazer durante o processo de renovação da direção partidária, que vai ser a nova sociedade brasileira e os desafios do PT, com 2 temas que são muito importantes. Claro que não esgotam, nós vamos ter que ter outros, mas é a nova realidade do mercado de trabalho e as novas formas de comunicação. E vamos trazer pessoas de fora do partido para falar.
não é nós mesmos. Nós queremos ouvir estudiosos, nós queremos ouvir academia, nós queremos ouvir pessoas que atuam na realidade, entendeu? Para que a gente possa ir conformando também ideias e propostas para apresentar. Vai ser em Brasília. Presidente, a senhora falou sobre a questão da comunicação do governo. Uhum. Há uma crítica em relação à deficiência na comunicação, que não consegue passar nenhuma mensagem positiva suficientemente com peso para que o resultado seja favorável. Não, Realmente a senhora reconhece? Não, eu falei da disputa política, que não se resume só na comunicação. Eu acho que precede e preside a política, né? A disputa política. Quando eu digo assim, por exemplo, quem é que faz disputa política no governo do presidente Lula? Ele. Quando ele fala dos programas, quando ele defende o que ele está fazendo, quando ele fala do projeto. Eu vejo pouca participação, muitas vezes, dos ministros para falar disso, inclusive dos seus programas e projetos de área. É óbvio que comunicação sempre tem que melhorar, como a do PT também tem que melhorar. Mas eu acho que essa disputa política, esse posicionamento importante, esclarecendo a sociedade do porquê do programa, é muito importante. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida voltou porque teve uma decisão política, mas ela chega nos estados, muitas vezes, oferecida pelos prefeitos e pelos governadores, como se fosse um projeto normal, corriqueiro, dos prefeitos e dos governadores. Claro que a gente tem o republicanismo, tem que fazer pelos prefeitos e pelos governadores, mas tem que dizer que se não tivesse uma decisão política, aquilo não estava acontecendo. Então, tem muita decisão política no governo que está sendo deixada de repassar à sociedade para convencê-la do que é esse governo na vida das pessoas. Isso pesou no resultado? Oi? E que tamanho foi o peso dessa deficiência no resultado da eleição? Não, eu acho que, claro, ela teve um certo impacto, mas não vou dizer que é total, né? O que eu vejo hoje, como é que se reproduz as eleições municipais? Elas são muito reflexo e espelho do que é a base hoje parlamentar no Congresso Nacional, né? Maioria conservadora, maioria de direita. Então, as eleições de prefeitos e vereadores têm um alto impacto na construção do Congresso Nacional, né? Mais do que na eleição de presidente, porque senão, eu diria que a gente não teria conseguido se eleger. É óbvio que, com uma avaliação, as pessoas entendendo que tem definição política, que teve decisão política, isso também liga muito a gente, PT, ao governo. Eu acho que poderia ter nos ajudado, mas não foi o fato determinante. Eu estou dizendo que isso, para mim, daqui para frente, é muito importante. Esse ano foi mais por Isso conta na das eleição emendas? presidencial, caso o projeto seja a reeleição. O projeto é a reeleição. Presidente, eu gostaria de saber o seguinte, quando a senhora fala da necessidade de uma disputa política, né, mais intensa, isso não passa por também discutir o sistema político neoliberal que está colocando esse trabalhador na condição, né, foi convencido de que pode ser empresário de si mesmo, quando ele está se escravizando cada vez mais, sem direito algum, não passa também por um diálogo direto com essa população para dizer, vem cá, não adianta, porque o dinheiro vai ficar lá em cima, não vai chegar para você. Né? Passa, mas passa também por propostas alternativas do que a gente tem só do modelo trabalhista hoje. Porque às vezes as pessoas não querem, mas a gente tem que dar oportunidade e mostrar as consequências que tem. O que é uma consequência de ficar sem direito? Agora, tem uma coisa que nos preocupa muito, que se chama previdência, porque a maioria dessas pessoas não tem um amparo previdenciário. Não querem pagar, porque obviamente diminui a sua renda, e muitos dos que os incentivam, né, a fazer isso, também não estão preocupados, só que essas pessoas vão envelhecer. E isso vai ser um problema, não é do PT, é um problema do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. Como é que nós vamos dar guarida, né, a milhões de pessoas que não estão dentro do sistema previdenciário e que vão ter que sobreviver? Ou nós vamos, simplesmente, a sociedade brasileira vai largar e vai deixar? O Chile é um exemplo, né? Pois é, então, essas coisas a gente tem que problematizar, mas a gente tem que se abrir para discussão e para ouvir. O que leva também essas pessoas, que não pode dizer, não, as pessoas são só enganadas. Tem coisas na vida real, concreta delas, que as levam a fazer essa opção. Né? É isso? A senhora falou que uma estratégia nessa eleição foi de ampliar e fortalecer as alianças. Isso. Então, isso vai ter um impacto no governo de coalizão do presidente Lula? Não, o governo já é de coalizão. As alianças que estão do governo, elas são maiores, inclusive, que as alianças que nós fizemos eleitoralmente. Nós tentamos ampliar ao máximo que a gente podia. Mas tem regiões que isso não acontece. Então, por exemplo,
É como foi em 22, o PSD nos apoiou muito no Nordeste, pedaço da região Norte, MDB também, mas no Sul e Sudeste já foi diferente. Você não muda essa realidade de uma hora para outra, nem com composição no governo, nem com aliança municipal. Eu acho que a gente vai conseguir avançar mais para 26 do que está, e defendo isso. Eu acho que nós temos que fazer uma aliança muito mais ao centro, ampliar, para reeleger o presidente Lula. Mas temos que pensar também no nosso campo político, no PT e nos partidos de esquerda e de centro-esquerda, como nós vamos fazer esse enfrentamento com essa realidade das eleições municipais para o Congresso Nacional, porque aí é fundamental, né, prefeitos e vereadores. Presidente, em relação à eleição na Câmara, o partido já está discutindo, já que a senhora está falando sobre essa relação com o Congresso, a eleição municipal de alguma forma afeta também a correlação de forças para apoiar determinado candidato na eleição da Câmara? Como é que está a discussão do PT e o apoio do PT à eleição da Câmara? Não vejo isso. Quem está conduzindo essa discussão é o líder Odair Cunha, que eu acho que é melhor falar com ele sobre isso. Nós vamos ter reunião essa semana da bancada, então eu tenho acompanhado, mas é ele que tem conversado. Mas não vejo que o resultado da eleição municipal afete essa discussão. Gente, eu vou ter que voltar. Uma dúvida alinhada aí com o que o Ana já disse. Havendo expectativas de que vocês tratassem desse assunto hoje e também na reunião da bancada. Esse termômetro de que vocês iam tratar mudou na semana passada, depois que alguns assuntos como pele da anistia vieram à tona como influências nesse processo eleitoral. Houve algum tipo de pedido ou do Planalto ou internamente no partido para que vocês adiassem esse debate? Não, isso não estava na pauta, nunca teve. Eu acho que criaram uma expectativa aí, mas nunca teve. Sempre teve na pauta só o balanço eleitoral, só a avaliação. E a gente vai ter reunião quarta-feira da bancada, tá? A questão da anistia, ela pode ser uma condicionante para apoio ao candidato da Câmara? É uma discussão que tem que se fazer lá, que o líder está encaminhando, inclusive vai nos dar todas as informações a respeito disso. Mas para nós é uma pauta bem importante. A senhora falou aqui que discorda completamente da avaliação do Fafá, né? Em relação a povo e tal. E a que a senhora atribui a derrota do povo em São Paulo? Olha, primeiro uma super atuação das máquinas, né? Você tem a máquina do governo do estado de São Paulo e tem a máquina da prefeitura de São Paulo, que são muito fortes. Então isso não pode ser enfim, menosprezado. Então, é uma coisa muito forte. E acho que eles jogaram o tempo inteiro com situações assim de fake news, de baixaria. Basta ver o que o governador Tarcísio fez no dia da eleição, falando de facção criminosa apoiando a candidatura do Boulos. Quer dizer, não falou antes, não deu tempo para a gente poder se defender, para ir à justiça eleitoral, falou no dia da eleição para criar um fato, quer dizer, muita baixaria. Então, a gente tem ali uma operação muito violenta e, obviamente, a gente não tinha essas mesmas condições. Tá? O PT pode rever a estratégia de federação, considerando algumas alianças locais que estão insatisfeitos aí com o PCdoB com o BIS? Não, essa discussão vai ser feita em 2025, então possivelmente não é mais na minha gestão, é no final de 2025. Eu avalio como uma experiência muito positiva. Eu acho que foi importante para nós, para agregar esses partidos, recuperar eles, para fortalecê-los diante desse campo. Bom, gente, deixa eu só dizer para vocês, então eu queria só deixar o seminário, dito, gostaria muito que vocês estivessem, dia 5 e 6. Seminário ou conferência? É um seminário, né? Um seminário, conferência, cada um está dando nome, mas é exatamente sobre isso, né? Sobre esse posicionamento, esse reposicionamento do PT nessas discussões. Nós vamos ter uma reunião do Diretório Nacional que vai deliberar sobre o calendário do nosso processo de eleição direta e os temas que devem ser discutidos pelo partido nesse processo, né? Hoje a gente encerra esse balanço do processo eleitoral, já começamos a discutir 2026, queremos tirar uma comissão hoje da direção executiva para começar a fazer um mapeamento dos estados, principalmente sobre posicionamentos para o Senado da República, que nós achamos muito importantes, e para as nossas chapas desse campo da esquerda, para as nossas chapas de deputados federais.